Oi, gente, aqui é a Bruna, eu tô aqui com a Babi Dias, autora de 500 milhões de livros. Na ordem, trilogia Sábado à Noite, foi O Ano Inesquecível, Turma da Mônica, Sonata e Punk Rock. Sonata tem Punk Rock. Punk Rock, por que eu buguei agora? Não entendi. Que é o primeiro de uma série, que é a série da música, e vai ter outros aí em breve que a gente não pode falar no momento. Tem o livro do K-pop também, mano. Tem o livro do K-pop. Eu sempre esqueço o livro do K-pop, que saco! A gente tá gravando isso pela segunda vez, ela esqueceu, a segunda vez que ela tá esquecendo esse livro, vou te fazer te ler. Eu tô sendo iniciada no K-pop, mas sabe quando eu comecei a ouvir as músicas que o Vitor me falou, eu falei, eu acho que eu vou ler o livro do K-pop pra poder eu ter uma iniciação completa? Deixa comigo. Mas então eu convidei a Babi aqui pra falar sobre os livros que inspiraram ela a escrever Sonata em Punk Rock. Foi o primeiro contato que eu tive com a tua escrita, né? Eu adorei, tá tudo marcadinho aqui. Ela tava sondando se eu realmente tinha gostado do livro. Eu tava lendo todas as marcações, eu adoro, gente. Fiquei muito apaixonada. E aí, eu queria saber, quais livros que te inspiraram a criar essa história? Então, antes de falar um pouco dos livros, que eu tenho a minha super cola aqui, porque, né, minha memória é muito ruim, então se eu não lembrar nomes, né, de livros, Falta Ômega 3. Dos autores, eu tô tentando tomar, menina, não tá adiantando nada. Não lembro de nada, na verdade. Eu tava falando até que eu tenho leitores meus que lembram de detalhes de livro que eu não lembro. Às vezes eu falo, será que eu fiz tal coisa? Eles falam, fez na página tal, no livro tal. Então, beijo, Davi. Quando eu era adolescente, na verdade, eu sou esse tipo de pessoa até hoje. Eu tenho 31 anos e até hoje eu sou essa pessoa. Bicho, não que supero quando que essa mulher eu tem sou 31 anos. É um absurdo um negócio desse. Tem ômega 3 ainda. Eu ainda sou esse tipo de pessoa que é muito viciada nas coisas. Então, assim, quando eu sou fã, eu sou muito fã. Que compra tudo, sabe? Que tipo, fica apaixonada e vai em tudo que é lugar. Empurrando na cara das pessoas. Eu enfio em todo canto. Você vai ver que meus livros tem sempre... Tudo que eu gosto, eu consegui enfiar em todos os meus livros. Você vai ver que é bem... Parece que é sutil, mas não é. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de banda, de música, desse tipo de assunto. E eu não achava livros que falavam sobre isso no mercado tinha nacional. essa conexão música com literatura. Não tinha. Você tinha, sei lá, a biografia de famosos. E eu pensava, poxa, eu queria um livro jovem adulto, um livro que falasse comigo, com a minha adolescência, que falasse sobre música, falasse sobre como é ser viciado em música, ou como é ter talento em música, porque eu não tenho talento nenhum. Não, e eu tentei aprender várias coisas. Não tenho de jeito nenhum. Eu escrevo pessoas que sabem fazer. Eu me realizo através dos meus personagens. Isso é uma coisa que eu faço demais. Então, eu cresci querendo que tivesse esse tipo de livro no mercado, querendo ler esse tipo de livro. Então, eu aprendi muito sobre isso, de escrever coisas que você gostaria de ler. Então, pra mim, isso é uma realidade muito grande. E aí, eu comecei escrevendo fanfic e tudo mais. E dentro da fanfic, eu pude me realizar. Então, eu tinha essa ideia de querer colocar música dentro dos livros. Pra mim, eu acho que combina muito. Eu não consigo ler ouvindo música, porém, eu escuto a música e depois eu volto a ler, sabe? A música faz parte do processo criativo. Faz parte do meu processo criativo demais, assim. Na verdade, tudo que eu escrevo, todo personagem tem as playlists deles e tal, porque eu acho que representa muito quem a gente é. Eu acho muito legal porque eu não consigo conectar as duas coisas. Pra mim... Por exemplo, quando fala de música clássica no livro, você já tentou ler trechos do livro que ela tá tocando piano ouvindo música clássica junto? Não. É mágico demais, porque... Não tô falando que é porque é meu livro que é mágico, não é nada disso, apesar de ser... Falando num geral, assim, quando às vezes a personagem cita que ela tá dançando uma música que ela gosta muito. Eu não consigo fazer muitas coisas sem estar ouvindo música. Eu leio ouvindo música, mas eu tenho que ler da língua diferente da que eu tô fazendo. Senão eu vou cantar junto. Tipo, quando eu faço tradução, eu escuto K-pop. Então, você pode ouvir sempre K-pop. Porque você não vai entender nada. Você não vai ler em coreano mesmo, então tá tranquilo. Dito isso, né, eu queria ler livros de música que eu pudesse ler naquela época que não tinha. Depois de eu ter lançado Sábado à Noite, eu comecei a ler alguns livros que começaram a vir pro mercado que falavam sobre música. Tem um livro que eu gosto muito, que na verdade é uma série, uma trilogia, que chama Pão de Mel, o primeiro livro. Eu acho que o primeiro é Pão de Mel, eu já vi essa capa, mas eu nunca peguei esse livro pra ler. Que é da Rachel Cohn. Foi um livro que eu li na época e que a guia, gente, ficava apaixonada. E o bom de você ler com um amigo e tal. Essa série foi... Essa trilogia foi muito bacana. Eu nem sabia que era uma trilogia, pra mim era de um livro único. Na verdade, é um livro que tem uma adolescente muito rebelde e tal, mas ao mesmo tempo uma adolescente, uma menina doce e tal. Então, assim, eu gostei muito. Foi um livro que me inspirou mais pela forma de escrita. Eu gosto desses livros que, por exemplo, Harry Potter também, que assim, são livros que tem uma forma engraçada, assim, ao mesmo tempo que ele é divertido de ler. Ele tem toques de comédia, você tem toques de coisas contemporâneas ali no meio. Tem umas piadinhas. Eu senti muito isso no teu livro, assim. Eu senti vários momentos que você tava aqui conversando e tal, e quando a gente conversa pessoas normais, a gente rola uma piadinha, faz uma graça, faz uma brincadeira, uma piada interna. E eu senti muito isso no teu livro. Tipo, tamo aqui, não se misture com essa gentalha. Foi uma das coisas que eu achei super natural. Eu queria trazer muito isso pro livro, até porque como a gente tá acostumado a ler os livros crescendo, ler os livros internacionais, as piadinhas não eram as mesmas. Então, os comentários não eram Você tem que ter um conhecimento além pra poder você entender, sabe? Você tem que assistir tal série, saber de tal coisa. E às vezes a comida que eles comem. Os Twinkies, a galera falando disso, eu ficava sempre tipo...
drink, saca? Tipo, minha benta. Não, vamos falar de, sei lá, comer milho na Paulista, sei lá, entende? Era uma coisa que pequenas coisas que eu queria colocar nos meus livros que fazem parte da nossa realidade, no geral, sabe? Então, esse da Rachel Cohn foi bem, assim, por conta da escrita também. Eu gosto muito de diálogo. Eu gosto muito de diálogo. Às vezes, se o livro tá me enchendo o saco, eu pulo pra ficar dentro de diálogo, sabe? De coisa. Mas quando ele é um diálogo que parece que realmente os personagens estão conversando. Não um diálogo forçado de roteiro de TV, que isso acontece muito. Às vezes, quando eu tô lendo um diálogo, eu fico, será que isso aqui é uma coisa real? Eu leio ele em voz alta. Eu fico tentando imaginar pessoas falando isso. No diálogo de verdade, as pessoas se interrompem. Elas falam coisa no meio, não fica sempre, tipo, certinho e a outra responde certinho. Então, eu gosto de explorar um pouco isso. No Sábado à Noite eu fiz muito isso. E é uma coisa que eu gosto e que também veio muito das fanfics. Fanfic tem muito isso, de botar diálogo, você não precisa tanto da descrição. Confessar que eu nunca li uma fanfic. Mas assim, tudo bem. Só confissão, assim. Não consigo separar a história da fanfic. Então, se eu ler, tipo, Star Wars, quando começou a sair os Legends e o Canon, se eu ler o Legends, que não faz parte do Canon, é tudo junto pra mim. Ai, gente, eu lembro então eu não consigo separar, minha cabeça não tem miolo suficiente pra eu poder separar a história real do coisa. E aí, se eu gostar muito da fanfic, pronto, então isso aqui tem que ser assim. Então, quando eu comecei a ler fanfics, eu lia fanfics de Harry Potter. E aí os livros não eram completos ainda. Eram fanfics teorias. Isso é legal. Mas isso é legal, porém, entra nessa parte que você falou. Realmente, quando eu fui ler o livro, eu pensava, putz, aquela fanfic falava, acontecia uma parada muito mais legal. Aconteceu muitas vezes isso. Falando ainda da Rachel Cohn, que é o jeito que ela escreve, que eu gosto muito, eu tenho um livro muito bacana. Ai, gente, tem dois? Tem o Dash and Lilies. Então, tá. Esse livro eu não li ainda, tá? Eu tenho ele, porém não li. Nem eu. Cara, Nick and Nora, Uma Noite de Amor e Música, foi tipo o livro que eu li, eu falei, eu queria ter escrito esse livro. Até de responder uma pergunta. Então, gente, mas foi, eu li e pensei, eu queria ter escrito essa história, porque eu achei muito legal como foi Nossa, eu amei essa história. O filme é lindo também. Eu gosto mais do filme do que do livro. Esse livro é muito importante pra mim, que ele foi meio que uma base de uma amizade. Tipo, até tem uma dedicatória aqui na frente. Foi os primeiros livros que eu ganhei da amiga minha. E ela catou o livro, tipo, num sebo. Ela não encontrava mais jeito nenhum esse livro. Então, é mais difícil que é um livro bem antigo. Ele foi 2009, 2010, por aí. Mais até, spa. Eu realmente gosto muito. Eu gosto muito que, por exemplo, tem um capítulo do menino, um capítulo da menina. Isso não era tão comum antes, sabe? Você não tinha essas várias visões de uma mesma história. Eu achei muito legal, achei uma coisa muito diferente. É com o David Levithan, então, tipo, também maravilhoso. E ele tem muito essa temática de música. São jovens que vêm atrás de uma banda que eles gostam, eles se apaixonam enquanto isso. Não é uma história sobre os dois se apaixonando, mas é uma história desses dois jovens encontrando coisas iguais. É uma aventura, né? Que acaba que a música une a galera. Eu gosto disso. O que eu tento chegar lá, que eu não sei nem se eu ainda consegui, mas o que eu tento chegar lá é criar histórias em que o romance não seja realmente o foco exatamente da história, mas que o foco da história seja a paixão do personagem ou a música na vida desses personagens, e que o romance esteja ali no meio, ele aconteça, mas que você não ignore a vida dessa personagem, sabe? Porque é uma coisa que acontece muito com romances, que é um grande problema quando se constrói personagens femininas, principalmente. Ela tem uma vida e ela começa um relacionamento, a vida dela fica aquele relacionamento. É só isso. Gente, a vida real é tudo menos isso, no caso, né? Tem muito boleto, muita coisa acontecendo pra você focar sua vida inteira dentro do relacionamento. Peca muitos livros pra minha vida. Ai, meu Deus, se tem uma coisa que eu provavelmente daria ainda mais foco, seria a amizade do que relacionamento. Sim, porque isso é uma coisa que quase nunca tem. Meus livros, por exemplo, Sábado à Noite, eu comecei querendo falar sobre isso. Realmente é uma história sobre amizade, não sobre romance. Então, é uma coisa que eu tento sempre incluir nos livros. E eu queria sempre que a música fizesse parte do crescimento daquele personagem. Igual, por exemplo, no caso de Sonata em Punk Rock, a personagem começa com, sabe, um puto preconceito, com música clássica e tal. E em momento nenhum, ela abre mão da música dela, do que ela quer, da carreira dela. Escolha é péssimo. E nem o garoto faz isso não por façam ela. isso. E nem o garoto faz isso por ela. Não é tipo, vou largar toda a minha vida agora pra ficar com você já que estamos apaixonados. Não, a gente vamos ser realistas. Tipo, a gente tem sonhos, a gente tem coisas e tal. Então, tipo, se você não pode seguir o meu sonho, vamos tentar continuar de alguma forma distante, mas cada um vai seguir o seu sonho. Se não der, a vida, gente, deu. Se puder seguir juntos, bacana, legal, mas se não der, aquece meu coraçãozinho até hoje. Ele é uma história muito gostosa. Eu olho pra ele e fico... E daí, falando ainda de música, eu tenho um outro livro que eu sou muito apaixonada, que chama A Música que Mudou a Minha Vida, que é da Robin Benway. Adorei essa capa com a pod, que ninguém mais entende essa capa. Então, e ela tá até hoje no mercado. É essa capa, tá? Que tá por aí, não é uma... Porque, assim, é um livro difícil de achar, você não vai achar em livraria e tal, porque realmente é um livro antigo, ele é de 2009. Mas é um livro que eu e a Gui, a gente lia, cara, e a gente ficava assim... E emocionada com todos os livros. Ele faz uma música pra ela, né? E daí eles terminam... como se fosse a história da Ana Júlia. Isso, da Ana Júlia dos Hermanos. E a música fica muito famosa.
famosa. E a vida dela muda. Mas é tipo a música de término, assim. É uma música, ele fica assim, Audrey, wait! E ela fica muito famosa como a musa inspiradora daquele música. É porque ninguém nunca parou pra pensar o que aconteceu com a Ana Júlia, né? O que aconteceu um saco. O que acontece é que ficar ouvindo o seu nome, a sua história inteira. É escrita pela Ana Júlia. É, a orelha do livro. É maravilhoso. Mentira! É a orelha do livro. Gente é muito bom, do céu, que da hora! Vale muito a pena, é uma história muito bacana. E aí, tentando mostrar justamente o lado da história dela, porque a música era só tipo romance, romance, romance. E a menina fala, peraí, ele escreveu o lado dele da história dele, mas e o meu lado, sabe? É realmente muito legal. Caraca! E foi um desses primeiros livros que eu li com essa temática musical que me fazia eu me sentir dentro da personagem, do tipo, poxa, se fosse comigo e tal, como eu reagiria e etc. Então, super indico também, porque olha, fica a indicação se você curte o livro. Quanto tempo você ficou crescendo essa ideia do sonata na sua cabeça? Da série inteira, na realidade, né? Que não sabe ainda quantos vão ser. Mas o sábado, que também tem a ver com música, lógico. Música. Um ano inesquecível. Eu coloquei música na minha história toda musical. Então, todos eles, na verdade, eu tento incluir alguma coisa de música. O único que não deu foi da Turma da Mônica. Dentro tem a Maria do K-pop, tá pra citar um tiquinho de música. Eu sempre tento botar um pouquinho, porque, como eu falei, quando a gente é viciado numa parada, a gente coloca. Mas a história de Sonata, na verdade, foi uma junção de várias coisas. Eu acho que, como eu sempre quis escrever uma história de música, eu e Gui, a gente sempre conversou sobre uma história dentro de uma escola de música, de uma coisa assim, sabe? Tal. Uma Juilliard brasileira. Demais. Aqui quando viajou, eu trouxe um monte de coisa de Juilliard pra mim. Sabe? Porque é uma coisa que inspira muito, sabe? O sonho que tem de viajar e visitar a Juilliard, porque realmente, como eu não tenho talento para ir estudar, eu sou só um apreciador. Então, eu sou uma apresentadora de música. Quando eu comecei a assistir, por exemplo, os dramas coreanos, tinha um drama coreano que se passava dentro de uma escola de música. Aí a gente assistiu uma série na Netflix que chamava Dance Academy. A série de Dance Academy foi mais um empurrão do tipo, dá pra fazer uma história dentro de uma escola de música e tal, mas como que eu vou encaixar isso no Brasil, sabe? Tal. Então foi tentando juntar um pouquinho disso, assim. Foram vários elementos ali. Eu vou ter o personagem coreano, asiático que eu queria colocar dentro da história, até porque os mocinhos das histórias jovens, normalmente, eles são muito parecidos sempre. Eles têm um padrãozinho. Tu acha? Então eu falei, vamos colocar um personagem um pouquinho diferente. O Sonata em Bacurau, que é uma mistura de um pouquinho de tudo que eu gosto. Foi um livro que não é que você tinha outros, que você... Poxa, eu quero fazer algo parecido com isso. Você fez um livro que você sentia falta que existisse no mercado. Exatamente. Escrevam livros que vocês queriam ter lido, gente. Quando você pensa em, tipo, novos escritores lendo o seu livro, o que você quer que os escritores tirem de inspiração do seu, como você tirou dos outros? Eu não sei, eu acho que... eu acho muito assim, eu queria que os escritores novos pudessem pensar realmente nas histórias, que você pudesse ter realmente um romance, sim, mas que você pudesse falar um pouco mais de amizade nas histórias, que você pudesse colocar personagens femininas mais... normais. Personagens muito parecidas sempre. As meninas são sempre muito delicadas. Ou elas são, tipo, desastradas. Ou elas são muito brutas e sem coração. E aí, essa bruta, ela não pode usar uma roupa feminina. Ela tem que ser completamente, sabe? Então, assim, são padrões extremos, exatamente. Eu acho que, poxa, dá pra você escrever um pouco de personagens. Inspire você mesmo, sei lá. Às vezes é só, minha vida não é muito interessante. Mas, sei lá, você como adolescente, você não foi um extremo completo disso, eu imagino, né? Tipo, as pessoas não são a mistura. Todo mundo teve a fase emo, aí a fase meio rebelde, a fase meio rock, meio gótica ao invés de emo, mas tá aí, né? Eu fui emo, hipster antes de hipster ser hipster, roqueira, e aí eu virei gente. Aí, tá vendo, gente? Eu tô nesse legal é que a emo e a hippie foram uma seguida da outra. Foi uma transição muito da hora. O cabelinho de lado pra como? Não, meu cabelo nunca deu pra ficar de lado porque ele é meio ondulado. Ele não ficava assim, coisado. Não dava pra fazer. E aí não tinha. Se eu cortasse, ele ia ficar cacheado. Ele não podia ser cacheado, tinha que ser liso. Então, como a gente não é melhora, né, vida? Rola muito de você inspirar um pouco em você e pensar. Eu faria essas coisas quando eu era adolescente, ou eu faria hoje em dia esse tipo de coisa. Paixão de escrever coisas um pouco diferentes, ou talvez falar um pouco sobre o que eles gostam dentro dos livros, colocar, falar mais de amizade e que as histórias dos personagens possam ser independentes dos romances, então... Sim. Acho que uma coisa legal também é que às vezes a gente vê tantos personagens iguais, como você falou, as meninas são sempre iguais, os caras quase sempre são iguais também. E é uma pessoa que tem uma história diferente, que tem uma aparência diferente, uma vivência diferente, fica, mas então a história não é válida. Talvez a sua vai ser a primeira história que vai abrir uma sequência de outras pessoas que parecem com você, que querem fazer uma história parecida. Isso é a parte mais importante. Mesmo assim que às vezes, não é... E se você for escrever, na verdade, um personagem que não seja a sua vivência... Como, por exemplo, eu fui escrever o personagem do Kim, que ele é
um filho, ele é coreano e etc, etc. Não é minha vivência, eu não teria como dizer exatamente o que ele passou por isso nem nada. Porém, essa história passou nas mãos de pessoas que viveram aquilo. Você tem a leitura de sensibilidade pra poder isso acontecer. Isso é muito importante pra, sabe, pra expressar naquilo. Então, isso também é muito importante. Você pode, óbvio, e deve escrever personagens diversos. Não se prende só a você e a quem você é. Você não precisa nem só escrever, nem ler só pessoas que parecem com você, por favor. De forma nenhuma. Inclusive, é um trabalho de criatividade muito legal e muito bacana você imaginar pessoas diferentes de você, sim, sabe? Mas você tem que ter esse cuidado de ter uma leitura de sensibilidade ou de conversar com pessoas que tenham vivido aquilo, porque realmente você talvez não consiga passar exatamente sobre aquilo que você nunca viveu. Meu próximo livro da série Cidade da Música... Que sai quando? Esse ano, tá? Em breve. E confia nessa informação? Espero. Em breve. Ele vai ter como personagem principal uma personagem que é bailarina dentro do Conservatório de Música Clássica. Eu até falei no vídeo meu que o nome dela é Camila, né? Que ela tem esse apelido de Omila, porque eu gosto desse também de botar uns nomes que liguem à música e tal. Nomes Omila, gente. Como é? E ela é descendente de japoneses no Brasil. Eu, particularmente, eu nunca li um livro nacional de jovem adulto em que a personagem principal fosse descendente de japonês. Nossa, não, nunca nem vi. Engraçado, porque aqui em São Paulo tem a maior comunidade japonesa fora do Japão, sabe? E assim, eu tenho muitas leitoras que são descendentes japoneses, eu tenho muitas leitoras que são de famílias japonesas. Eu queria que elas se vissem nos livros também. Então, assim, é óbvio que provavelmente tem muitas, provavelmente não, mas óbvio que tem muitas meninas asiáticas, muitas meninas de famílias japonesas que querem escrever e que escrevem livros e tal, e que ainda não foram publicadas. E a gente quer que abra esse espaço pra que todas essas meninas possam ser publicadas, que as histórias, que elas talvez possam se ver nas histórias, elas possam pensar, poxa, a minha história, então, é muito válida também, sabe? Então, dá, na verdade, o meu não é palco que se fala, mas usar o teu espaço. Usar o meu espaço pra ajudar essa abertura. Pra tentar dar essa abertura, sabe? Se eu puder fazer isso, eu vou fazer. E, obviamente, como eu não passei por nada disso, eu tenho leitoras que estão acompanhando a minha história, que eu mando tudo pra elas, elas falam, isso daqui é legal, incluir tal coisa, mas eu vivi dessa forma, eu passei dessa forma, pra que a personagem tenha a cara realmente dessas meninas, entende? Que não tem a minha cara, porque não tem nada a ver comigo. Sim. Então, leitores de sensibilidade, nesse caso, leitores que tenham passado por aquilo são realmente muito importantes. Obrigada, Babi, por topar fazer esse vídeo. Muito obrigada. Finalmente conseguimos gravar depois de muito tempo. A gente mora na mesma cidade. Mas alguém acordar 1h30 da tarde, né? Fica mais difícil. 4 horas. E tem aqui do ladinho a bolinha pra vocês clicarem e se inscreverem no canal dela. Eu tenho o meu canal que eu falo de geral, qualquer coisa a que vida. eu gosto. Na verdade, eu falo mais de K-pop, de literatura, de coisas que eu gosto, de forma que eu tô escrevendo, né? Mas eu faço os vídeos semanalmente pro canal do Drama Fever, falando sobre novelas coreanas e tal. O canal não é meu, eu faço essa contribuição pra eles, mas é bem bacana, eu faço já faz uns 4 anos. Enfim. Vou deixar as 2 bolinhas aqui do lado pra vocês se inscreverem se vocês gostam de dorama. Mas então sigam a Babi em todas as redes sociais, procurem todos os livros dela, estão aqui na descrição também. E eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Tchau, gente.